O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como é grande o nome de Deus. E assim cantava o salmista: "Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo." Deus verdadeiramente é grande. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. O Alfa e o Ômega, o começo e o fim de tudo. Como é grande o Senhor nosso Deus. E nesta quinta-feira da oitava da Páscoa, nós celebramos a grandeza de Deus. Celebramos aquilo que já havíamos celebrado no domingo e que durante toda esta semana continuamos exaltando diante da grandeza do mistério da ressurreição, que não cabe apenas no único dia, mas hoje, quinta-feira da oitava da Páscoa, nós celebramos o Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus nos libertou. Por isso, é tempo de ressuscitar com Ele. É tempo de ressurreição. É tempo também de sairmos da nossa sepultura para o início de uma nova vida. É preciso, queridos irmãos e irmãs, querer renunciar situações de morte dentro da nossa história. Que a Páscoa seja para todos nós a renovação da nossa esperança. Nós que caminhamos muitas vezes desanimados pelo cenário do nosso Brasil, pelo cenário do mundo, quantas pessoas estão desanimadas, não veem a luz no fim do túnel. Mas nosso Senhor Jesus nos mostra que com a sua ressurreição é tempo de renovar, sim, a nossa esperança. É tempo de injetar em nosso coração um novo ânimo, uma nova coragem, porque Ele ressuscitou. Ele venceu o mal, Ele venceu as trevas, Ele venceu a escuridão e nos mostra com a sua ressurreição que Ele tem poder sobre todas as coisas.
A Páscoa é o tempo de deixarmos para trás todo o nosso desânimo, todo o nosso cansaço, todo o nosso medo e de seguirmos adiante com Jesus. É tempo de recomeçar a nossa caminhada com fé, ao lado de Cristo, ao lado dele que é o nosso vencedor. Jesus, ele destruiu o pecado e a morte. Como diz a profissão de fé, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, ou melhor, foi ressuscitado pelo Pai. Vencedor da morte, desceu à mansão dos mortos e com a sua Páscoa, desde o momento da sexta-feira da paixão, Jesus inaugura o céu e nos chama a uma vida nova na sua luz, na luz do Círio Pascal, na luz da sua ressurreição. E quem vive em Cristo é chamado a se distanciar das trevas e iniciar uma nova caminhada na luz do ressuscitado. Não mais na escuridão, tropeçando, caindo, mas enxergando o caminho a ser seguido. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos coloca diante de uma sequência daquilo que nós meditamos e rezamos na liturgia de ontem. Após a cura do homem coxo, aquele homem não deixava mais Pedro e João. E assim como nos fala o texto, todo o povo ficava assombrado por causa deste sinal. Então Pedro tomou a palavra e disse: por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? Tudo vem de Deus. Tudo vem de Cristo. A cura vem do Senhor. E muitas vezes nós somos testemunhas de que Deus usa o ser humano, de que Deus usa a mim, de que Deus usa o Padre Eduardo, a irmã Luísa, para que a cura possa chegar ao seu coração, para que a cura possa chegar ao coração da sua família. Deus usa de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que pertencem a Ele. Ele age pelo poder da fé do próprio homem. Como dizia de forma belíssima o Salmo 8, pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Deus age, queridos irmãos e irmãs, através de cada um de nós. E no Salmo 8, nós temos uma compreensão do quanto Deus verdadeiramente nos amou, desde antes da nossa criação. Senhor, o que é o homem? Pouco abaixo de ti o fizestes, coroando de glória e de esplendor. Na primeira leitura, Pedro foi claro naquilo que disse: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E aqui está o centro da mensagem da liturgia de hoje. E disso nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo, da ressurreição do Senhor. O evangelho de hoje segue por esta mesma linha. Ele está em Lucas 24, versos de 35 a 48. E seguindo também aquilo que nós ouvimos ontem, nosso Senhor Jesus nos chama justamente a isso. Ele, Cristo, o ressuscitado, que aparece em meio aos discípulos, nos chama agora a darmos testemunho da sua ressurreição. Os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém, contentes, surpresos, alegres, e disseram aos demais: nós vimos o Senhor ressuscitado, Ele apareceu diante de nós. E enquanto eles falavam, mais uma vez, o Cristo ressuscitado se manifesta e saúda todos os seus, dizendo: a paz esteja convosco.
é uma paz especial. Não é uma tranquilidade de espírito, como nós muitas vezes dizemos: olha, eu estou tão em paz hoje. A paz do Cristo comunica a força de Pentecostes, a força do Espírito Santo. É esta paz que o Senhor deseja a mim, é esta paz que o Senhor deseja a você. Uma vida cheia da sua unção. E assim como diz o texto de Lucas, meus irmãos e irmãs, todos ficaram assustados, pensaram que se tratasse de um fantasma, mas Jesus vai conversando com eles, porque tendes dúvidas no coração. Vedes minhas mãos, vedes os meus pés. Por isso os cravos marcam o meio do círio pascal, a cruz do Redentor, porque foi ali que o Senhor sofreu. As suas chagas gloriosas, o seu sofrimento, a dor da sua própria carne. E Jesus ressuscita com todas estas marcas do seu sofrimento e da sua paixão. Por isso ele diz: vede minhas mãos, vede os meus pés, tocai em mim, sou eu. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo. Então Jesus mostrou-lhes as mãos e também os seus pés. E aos poucos o medo foi dando lugar à alegria. Aos poucos o medo foi dando lugar à surpresa. E eis que o ressuscitado, que aparecia novamente agora diante de todos, disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Jesus estava com fome. Deram a ele um pedaço de peixe assado, e como Jesus ia falando e ensinando desta maneira, os discípulos tiveram a revelação plena de que se tratava realmente do ressuscitado. Sua inteligência se abriu. Todos compreenderam que aquele era verdadeiramente o Cristo vencedor. E ele mesmo disse e alertou a todos, o próprio Cristo falou: o Cristo sofrerá, ressuscitará, isso ao terceiro dia. E de tudo isso, vós sereis testemunhas, assim como nós ouvimos na primeira leitura. Aonde nós formos, que sejamos testemunhas do ressuscitado, testemunhas da ressurreição. Hoje esta é a nossa missão. Hoje esta é a sua missão. Testemunhe Jesus com a sua vida, com as suas palavras, principalmente com as suas atitudes. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos testemunhas do Cristo ressuscitado, que se manifesta e está presente no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.